Glória a Deus, nesta manhã de oração, da qual já iniciamos, da qual eu venho deixar uma palavra aqui em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. A Bíblia ela nos ensina sobre a santidade, a separação que devemos ter em uma vida complexa, sabe, muito tumultuada nesta terra. Devemos separar, devemos analisar cada palavra, cada gesto, cada movimento, cada ação que estamos executando, que estamos dentro de uma condição aonde requer uma postura, uma maneira de viver diferente. Então, em Efésios capítulo 4, 17, diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andei mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia ela já tem nos alertado sobre a questão de nós que vamos seguir a Cristo, negar-se a si mesmo, ou seja, largar uma vida errônea, uma vida, sabe, de pensamentos errôneos em relação à vida, em relação, sabe, à sua sobrevivência nesta terra. Porque a relação que muitos têm com o mundo é muito pesado e difícil de agregar com as questões de Deus na terra. Quando Efésios, é escrito, é direcionado à igreja de Éfeso, nós entendemos que eles estão chamando os Efésios para um compromisso sério, maior, não só de palavras, mas de testemunhos de prática. Porque ele afirma, ele testifica no Senhor que não pode andar mais como andavam no passado, na vaidade de suas mentes, Ou seja, pensamentos que não mudam, Pensamentos que continuam sendo os mesmos pensamentos antes de conhecer, a verdade de Cristo. Porque a verdade de Cristo, ela muda os seus pensamentos, o seu caráter. Talvez nessa, manhã de oração, da qual eu falo contigo, você possa estar imaginando que você é assim mesmo
que você é desta maneira e Deus, né, te fez assim. Não, Deus não te fez assim. O pecado que te transformou assim, o pecado que colocou você assim, desta maneira, como desobediente, né, às ações de Deus na terra. E quando Deus coloca, sabe, uma palavra em nossas vidas, Ele coloca para nos advertir para o bem e não para o mal. Quando a Bíblia diz em Efésios 4:17 que devemos andar, que não devemos andar como andávamos, né, outrora, na vaidade das nossas mentes, ela está nos alertando do perigo que alguns, sem ser advertidos, ensinados, começam a se acostumar com uns aprendizados que vai contra a vontade de Deus, contra as Escrituras. Efésios capítulo 4, ainda, né, 18, 19, diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela a ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então você vê que a pessoa que começa a andar ao contrário do que Deus separou para ela, ela começa a ter o seu entendimento afetado, né? E isso cria uma ignorância ou falta de quê? De conhecimento, e eles começam a ficar duros de receber as correções, sabe? Os ensinos e as advertências de Deus na sua vida. E diz a palavra, sabe, que eles perdem o sentimento e começam a ficar em dissolução e começam a cometer, sabe, impurezas. E não é o que tem acontecido na vida de alguns que já perderam o sentimento total, né? Total da sua magnitude com Deus, das suas intimidades com Deus. Perderam, sabe, essa essência que faz que a criação, o ser, né, arrependido, que se volta para o Criador, venha viver uma vida, né, de conjunto da sua vontade nessa terra. Porque sabemos que somos falhos, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que temos alguns ajustes para ser ajustados, mas temos as decisões de decidir o que queremos. Tem pessoas que já decidiu viver bagunçado, né? No reino, na casa, no palácio de Deus. Nessa manhã de oração, eu digo como o versículo 20 do capítulo 4 de Efésios, né, e 21, diz: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tende ouvido e nele foste ensinado, como esta verdade em Jesus. Ou seja, será que muitas pessoas realmente ouviram a palavra e praticaram em seus corações? Será que muitas pessoas aprenderam de verdade mesmo em Cristo como se comportar, como andar, como viver dentro, né, dessa agregação, né, de homens e mulheres de fé pela palavra de Deus? Será que eles estão completamente mesmo com o ouvido voltado para os ensinos das verdades de Cristo? Ou será que eles simplesmente ficaram em vão a uma verdade
clara e forte de Deus em nossas vidas pelo Espírito Santo da verdade. Diz no versículo 22 e 23, né? Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela a concupiscência do engano, e vos renovei no espírito da vossa mente. Sabe, a sua mente, ela é um campo de batalha. A sua mente, ela está envolvida em duas esferas. Uma esfera física e a esfera o quê? Espiritual. De sorte que se você, sabe, observar mais uma do que a outra, você vai, sabe, favorecer ambos os lados. Porque a sua mente, ela está nas esferas física e espiritual. Por mais que você não queira se voltar para o espiritual, ela existe dentro da sua composição. Porque uma vez que você, sabe, começa a lembrar do passado, começa a lembrar dessas faltas, dos seus erros, você já está entrando numa esfera diferente do material. Porque, sabe, no material, no físico, a sua tendência é você estar no presente. É você olhar as coisas que estão acontecendo no exato momento. Quando você começa a olhar para o futuro e quando você começa a observar o passado, isso se dá o nome de entendimento. Sabe? A pessoa ela começa a fazer juízo, sabe, de si mesmo e de suas causas. Porque isso é dom de Deus na vida do ser humano. Um exemplo, versículo 23. E vos renovei no espírito da vossa mente. Ou seja, a cada dia você tem que trabalhar esse campo de batalha para você ter renovação física e espiritual na tua vida. Você não pode ter uma estação de parada, de término. Vocês têm que estar como aquele ônibus, como aquele, né, veículo que é circular, que vive, sabe, fazendo o seu giro e passando, sabe, pelos lugares, em momentos, em horas, sabe, diferentes. Por mais que calcula o tempo certo, sempre vai ter um adianto e um atraso do horário daquela jornada, daquele ponto, daquele determinado lugar. Muitas das vezes, sabe, quando um veículo sai para chegar ao seu ponto final, itinerário, num horário determinado, alguma, né, fatalidade pode, assim, adiantar ou como atrasar. Uma falta, queda de energia, ou uma barreira caindo, ou um tempo chuvoso, né? Ou até mesmo, sabe, algum tipo de, né, eventualidade que o tenta o parar. Mas ele não deixa de quê? Fazer o seu trajeto. Por que eu estou falando desta maneira? Porque tem pessoas que elas param ali em uma estação, ou seja, em um conceito, e ela não consegue mais se desprender disto, e ela começa o quê? A ficar prejudicada, porque não é renovada. O versículo, né, 24 diz: e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sabe? Essa palavra santidade, ela assusta mais muitas pessoas que não querem submeter, sabe, as regras de Deus, as vontades de Deus. Elas olham mais para os defeitos, elas olham mais para as suas, né, prisões, do que para a solução, né, para a libertação que está diante dela. Quantas pessoas, quando ouvem essa palavra
santidade ou santificação, ela lembra do cigarro que fuma, ela lembra da maconha que ela fuma, ela lembra da cocaína que ela cheira, ela lembra da cerveja que ela bebe, ela lembra, sabe, do ato de prostituição que ela pratica, ela começa a lembrar, sabe, de tantas coisas que envolvem, sabe, ali a sua moral, o seu ego, e isso traz o quê? Um sentimento de culpa diante de Deus e não te deixa você sair, sabe, de uma estação para outra. Você fica congelado, você fica paralisado. E você não quer nem ouvir essa palavra, porque para você é como se fosse um peso na alma. Mas a grande verdade é que a palavra santidade, santificação, é uma situação da qual você entra para você se limpar, se salvar, se diferenciar, e não apenas um lugar para te julgar ou discriminar o seu ato. Porque sabe, sem santificação ninguém verá o Senhor, ou seja, tem que haver um movimento para se separar, para abandonar, para largar situações que separam Deus de você, que distancia Deus de você. Porque Deus fez você a imagem e sua semelhança, sabe para quê? Para você adorar Ele, para você buscar Ele, para você viver um tempo aqui na terra e depois sair dessa terra e voltar para o lado dele, para a sua, né, mansão dourada, né, sua mansão, né, sabe, de esplendor, que é o céu. Jesus falou isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Né, para você crer em Deus, mas crer nele também, porque na casa do seu Pai há muita morada. Então, veja bem, quando você começa a lembrar dessas prisões, dessas, né, armadilha humana que te prende, né? Imagine uma pessoa que ela é compulsoriamente presa a entorpecente, às drogas. E imagine uma pessoa que é completamente presa, sabe, no alcoolismo, ali no álcool, nas bebidas. Imagine aquela pessoa que é presa também na embriaguez, bebe todo tipo de bebida, cerveja, uísque, bebidas fermentadas, quente. Então ela não consegue, sabe, dominar essa área, ela consegue somente a se satisfazer o desejo dela. É exatamente o que Efésios está falando, o homem interior, né? Ela fica presa, sabe, nessa situação da qual, sabe, esse homem interior, ele só absorve o quê? As coisas da terra e não do céu. Quando ele diz, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, você tem que criar em você um padrão que te leva a você se afastar daquilo que prejudica o seu corpo, a sua vida. Sabe, é muito bom você ter experimentado um dia algo que você achou que era bom, mas não é. Como a bebida, as drogas e até mesmo as práticas ilícitas, como a prostituição. Deus, ele quer, sabe, te mostrar, sabe, o outro lado, a maneira certa de você viver a longevidade de Deus na terra, de você ser, sabe, completamente próspero naquilo que tu colocar as suas mãos, como? Da maneira da obediência das Escrituras, porque Efésios capítulo 4, né, no versículo 17, ele diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andei mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso para os Efésios? Porque já existia um povo que já tinham desistido da lei de Deus naquele tempo. Já tinham parado e voltaram atrás. Porque ele deixou bem claro para que não continuassem andando da maneira que andavam antes de conhecer o quê? A palavra. Por quê? Porque são práticas,
são maneiras, são modos que não agregam a santidade de Deus. Que não agrega, sabe, ali a pureza de Deus na vida daqueles que chegam para ser mais um membro do corpo de Cristo. Olha, eu vou parar por aqui, porque o tempo já não permite mais. Mas eu quero deixar este convite para você estar sempre prestando atenção, ouvindo a palavra de Deus por meio, né, desse canal, e você venha realmente ser abençoado em Deus, em Jesus Cristo, pelo o Espírito Santo da verdade. E não apenas porque eu estou falando, mas porque a Bíblia diz, porque a Escritura, ela exorta, né? Ela nos faz verdadeiramente instruído em justiça. Então, nesta manhã de oração, neste lugar, eu quero deixar, sabe, esta palavra para você que me assiste, esta palavra para você que está ao alcance, né, da minha voz. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, vai estar continuando a fazer a obra em cada um conforme a sua vontade e seu querer. Mas escuta, é preciso parar de andar, parar de falar, parar de pensar como no passado. Agora as coisas são novas. Como diz 1 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura eu sou. Então quer dizer, eis que tudo se fez novo. Nova criatura eu sou. Quem está em Cristo é nova criatura. 1 Coríntios 5,17. Eis quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram. Amém? Fique com essa palavra aí, e que Deus venha abençoar a cada um de nós nesta manhã, né, de quinta-feira. Glória a Deus. Louvado seja Deus.